Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, por que é que quem já sofreu traumas no passado e conseguiu superar o trauma, mesmo ele ganhando e perdendo, ele não quer buscar a causa, a razão de viver ganhando e perdendo? O que significa um abuso emocional que traz um trauma a esse nível? A pessoa vive sendo repreendida, vive nos médicos, vive ganhando e perdendo, mas ela não consegue crer em nada que seja espiritual. Por que é dessa forma? Eu vou explicar para você a razão, o verdadeiro sentido das nossas emoções. Que o homem natural, ele confunde o emocional com o espiritual. Então, muitos que não sabem diferenciar entre uma coisa e outra, eles ensinam sobre a inteligência emocional, devido o homem natural ter descoberto, ter feito essas descobertas sobre as doenças. Então, se a doença é algo orgânico que vem do organismo, então o homem, o ser natural, ele tem que aprender a ter inteligência emocional. É isso que a ciência ensina. Mas o emocional é uma coisa e o espiritual é outra. E é sobre isso que eu vou explicar para você ter uma balança, porque é que o homem, quando ele já foi abalado emocionalmente, lá no passado, mesmo ele sabendo, que ele ouvindo dizer, não é que ele sabe, ele ouve, mas ele não acredita, que ele vive ganhando e perdendo, que tenha nada a ver com o espiritual. Então, a própria Bíblia, ela ensina para você que a maldição sem causa não se cumpre e que a maldição também é um ato de Deus na vida de pessoas que elas são rebeldes, que ela tá vendo que tá perdendo, ela tá vendo as consequências, mas ela não consegue crer porque ela não quer buscar o conhecimento. Não é que ela não esteja vendo, e não é que ela não acredite, é que ela não sabe onde está a razão dentro do seu emocional. Ela não sabe onde está essa razão, por isso ela decide não crer. E eu vou explicar a você, vou lhe dar uma base de uma história minha para que você entenda como é real e se é mentira ou é verdade o que Deus explica. O que Deus explica é verdade, mas nem todo mundo quer essas verdades. Não é que a pessoa não acredite, é que ela não quer, ela não aceita a verdade do que Deus explica. Então eu vou explicar para você o que é um abuso emocional e a que nível o homem natural ele chega, mesmo ele perdendo, mesmo ele sabendo que está perdendo. Mas ele é rebelde, ele não sabe mudar, ele não aceita os próprios erros dele como erro, porque ele aprendeu como acerto. Ele aprendeu, e agora para desaprender? Que eu já aprendi a ser assim. Então leva décadas para que o homem queira entender que necessita se render para o Espírito. Então em Malaquias 2, Deus diz assim, 2:2, as formalidades dos sacerdotes. Se não ouvistes e não propusestes os vossos corações a honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei maldições contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e também já os tenho amaldiçoado, porque não aplicar o coração, porque não aplicas a isso o coração. Quer dizer, Deus está dizendo que o homem não é que ele não veja, ele não quer. Deus está explicando aqui, mesmo ele ganhando e perdendo, ele já observou, mas ele não quer mudança, porque ele não sabe mudar. Eis que reprovarei
as vossas sementes, e espalharei esterco sobre vossos rostos, e estercos das vossas vestes solenes, das vossas festas solenes, e para junto destes sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei estes mandamentos, para que a minha aliança fosse com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz, e eu lhes dei para que temesse. Então temeu-me e assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade converteu a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens buscar a lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos desviastes do caminho, a muitos fizestes tropeçar na lei. Corrompestes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizestes exceção de pessoas na lei. Quer dizer, são pessoas que não querem mesmo. Não é que ela não esteja observando que vive ganhando e perdendo. É que ela não sabe mudar e ela não se permite que ninguém ensine, que ninguém diga o que ela não quer ouvir. Quer dizer, ela é controlada pela emoção. Foi o que eu li aqui para você. Então Deus diz, já que ela é controlada pela emoção e ela não quer a razão, então ela vive cheia de temor. Ela já é controlada, mas ela não sabe a razão das emoções, do que ela sente. Então eu vou explicar para você o resultado e os sinais de pessoas que já sofreram abusos no passado. O que é um abuso? O que isso pode impactar na sua vida a vida inteira? Para que você entenda a razão do que Deus explica. Quem já sofreu na infância, quem vem de um lar disfuncional, quem vem de desunião familiar, ele quando cresce, ele vai ver uma barreira de prosperidade. Ele vai andar até um certo ponto, mas vai ter uma barreira, ele vai ver um nível que ele vai viver ganhando e perdendo. E por isso ele vai naturalizar, porque ele não sabe, é a raiz do problema, que esse problema vem da iniquidade, é um mal geracional. Então, na falta da equidade, que é a falta de verdades, a iniquidade toma conta daquela pessoa. E por isso os erros são repetitivos dos pais nos filhos. Então, os pais, para eles nunca estão errados. Quem vem de pais narcisistas sabe que são assim. Então, a gente fica sem entender nem o que é Deus. E prefere naturalizar viver ganhando e perdendo. Porque a gente não acha base nesse ensino pela visão. A gente não acha base. A gente, pela emoção, a gente não encontra a razão. Por isso eu resolvi explicar para você uma base mais profunda do espiritual. Uma base profunda da razão do espiritual. Porque a ciência explica uma coisa, mas Deus explica outra. É outra coisa que Deus ensina. Então, o que é um abuso emocional? Palavras e ações que diminuem o valor próprio da pessoa. Exemplos, para que você entenda.
A orfandade. Quem já sofreu abuso de orfandade? A falta de proteção e de amor. A pessoa cresce se sentindo desprotegida. A pessoa, ela aprende por ela mesma. O que é certo, o que é errado, ela vai aprendendo pela visão e não a razão do que é bom e do que é ruim. Ela vem de um lado disfuncional. E quem vem nessa bagunça vai buscando ser feliz com mentiras, com aparências, buscando se dar bem. A orfandade, a falta de proteção e de amor. A pessoa se sente um órfão, mesmo tendo pais vivos. Mesmo tendo pais vivos. O medo, insegurança constante devido a experiências traumáticas. Pessoas que já sofreram traumas e percas repentinas, né? Ela é controlada pelo medo, porque não busca esse conhecimento. Mesmo que a pessoa diga assim, mas eu faço análise, eu busco ajuda, vai conseguir superar aquela ajuda, daquele motivo. A pessoa vai conseguir uma base de uma ajuda, não a cura emocional. Por isso ela vai viver numa vida travada no futuro. Eu vou lhe explicar mais ou menos para que você tenha o verdadeiro sentido dos ensinos do Espírito. O luto, quando uma pessoa perde, né? Dor profunda da perca de alguém. Quando você perde alguém, um ente querido, quem já perdeu, sabe que a dor do luto, que outro conteúdo eu vou explicar melhor para você sobre isso. A violência, marcas emocionais do medo, desconfiança após ser violentado. A pessoa, ela não só sofre violência com agressão, né? Quem já sofreu violência verbal sabe que as emoções é abalada praticamente igual. É mesmo que ter apanhado. Então tem gente que acha normal, natural, porque não é ela que está sentindo, é só quem sente. Aquele xingamento, aquele rebaixamento, aquela humilhação, deixa marcas visíveis na vida da pessoa. A pessoa, ela é tomada pelo medo. A pessoa quer entender a razão daquilo que está vivendo, o porquê está vivendo. E na maioria dos casos, vem da iniquidade. Foi os pais que geraram esses traumas na vida dos filhos. Ou na escola, né? Pessoas que são humilhadas, que são rebaixadas. Então, nasceu o sentimento, nasceu a emoção, a pessoa vai ter uma dificuldade na prosperidade. Aborto, sentimento de culpa e tristeza profunda após a perca. Quem já sofreu aborto. Culpa, sentimento de responsabilidade por algo ruim, mesmo sem a pessoa ter culpa. Por muito você pensar por você sozinho, você mesmo se culpa e se condena de algo às vezes que você não tem culpa. Mas, se não busca cura interior do Espírito Santo, você pode encontrar ajuda, que é diferente da cura. Vergonha, sentir-se inadequado ou constrangido por erros de fracassos. A pessoa vai fracassando tanto na vida profissional ou na vida sentimental, que a pessoa vai ficando sem entender. Quer dizer, a pessoa tem tudo para dar certo, mas se não busca esse tipo de conhecimento e não busca a verdadeira ajuda do que Deus ensina, não tem como Deus libertar. E aí não tem como ensinar. E aí a pessoa não tem a verdadeira visão da interpretação pela visão. A pessoa só está vendo o resultado do que está vivendo. Então, como esses sentimentos, essas emoções que são geradas lá no passado, de pessoas que vêm de brigas, de conflitos, de pais narcisistas, de pessoas que não buscam conhecimento sobre o espiritual,
como é o reflexo que estende da vida da infância, quer dizer, o sentimento está lá. Por isso Deus diz que não pode botar odre novo em odre velho. Deus não pode botar odres novos em odres velhos. Aquela pessoa, ela já carrega aquele sentimento. A pessoa já carrega aquela emoção que foi gerada na infância. E por isso a pessoa consegue prosperar, mas ela vai ver que chega um nível da prosperidade, de ganhar o dinheiro, que ela vai ter que estar retrocedendo, voltando para trás, porque ela não busca sobre cura, ela não busca a razão, e ela muitas vezes, quando sabe ou ouve dizer, ela não consegue crer, porque ela não vê razão para isso. Ela não consegue, o espírito não convence, ela não é convencida pelos fatos, daquilo que ela está vendo, então ela aceita, ela se rende, mesmo vendo o resultado, o reflexo do que está acontecendo. A pessoa só não sabe, ela está vendo, não é que ela não esteja vendo. Porque eu via que eu vivia ganhando e perdendo, mas eu não aceitava isso, que era espiritual. Que conversa é essa? Eu não queria saber, porque eu não sabia mudar e não queria mudar. Eu queria que Deus me ajudasse da forma que eu era. Então eu não conseguia associar nada com nada. Nada com nada. Então o reflexo, isso reflete no trabalho. Um exemplo, quando uma pessoa cresce com mágoa, com ressentimento, que já sofreu abuso ou perca ou dores de qualquer forma. Verbal, agressão, xingamento, humilhação. Sofreu, o sentimento está ali. Então, como é o reflexo no trabalho? Você pode ser uma pessoa de excelência no trabalho. Você tem anos naquele emprego. Eu vou lhe dar alguns exemplos para que você entenda se é real ou não. Quer dizer, é visível para todos a sua capacidade e você é promovido no emprego. Um exemplo. Mas você não vai ter equilíbrio emocional. Você não vai saber lidar com aquela situação. Você sabe trabalhar, você ganhou a promoção. Eu já vi vários casos como esse. E aí a pessoa, quando ela é promovida de um cargo para outro, agora ela não vai saber se comportar naquele cargo e ela vai querer ser agradável com todo mundo, ela não consegue ser firme, ter firmeza, ela não consegue demitir pessoas, um exemplo, ela não consegue... Ela vai ser aquela pessoa sensível, porque ela não consegue dar não, ela não tem controle emocional na situação. Então, mesmo que aparentemente parece que a pessoa tem capacidade de estar naquele cargo, a aparência, a sabedoria, o conhecimento, tudo contribui para aquilo, mas a pessoa não consegue se permanecer, mesmo que ela chegue a ser promovida no cargo. Ela vai perder, porque ela não vai saber lidar com as situações. O filtro dessa pessoa emocional, ela está querendo sempre agradar as pessoas. Ela está querendo ser boa para todo mundo, porque ela aprendeu a ser assim. E como ela vai mudar? Quer dizer, uma pessoa que sabe dar todo o gás, mas ela não sabe sobre as emoções. Ela não sabe. Então, por isso a ciência fala sobre a inteligência emocional, onde, na verdade, se a raiz é sobre equidade e iniquidade, equidade é presenças de verdades. Iniquidade é aquilo que você gosta, é a sua carne. A emoção que você sente, a razão do que você sente, vai depender pela visão. Você sente pelo que está vendo. E por isso a pessoa ela não consegue se permanecer por muito tempo naquele setor. Por isso a vida delas ficam travadas. Ela pode ser assim, não conseguir dar um não, querer ser agradável, como ela pode ser soberba. E quando ela é promovida, ela não sabe se comportar porque tipo sobe para a cabeça e ela vai perder logo, ou ela mesma vai desistir daquele cargo.
ela mesma vai desistir porque ela não tem equilíbrio emocional nenhum. Ou a pessoa que não tem equilíbrio emocional, ou é para mais ou é para menos. Ela não sabe, ela não tem o filtro de tudo que ela tá vendo. Então, ou ela tem esse exagero de ser boa, de agradar as pessoas, de querer fazer tudo com excelência para ser bom para os outros, ou aquela emoção sobe para a cabeça, a pessoa se acha, e aí ela põe os pés pelas mãos e ela ou é rebaixada ou ela mesma desiste. Porque descontrolou o emocional dela todo. E ela diz, não, o patrão, eu já vi pessoas dizer a mim, o patrão quis me dar esse cargo, mas eu não gostei. Eu tenho que mudar e eu não sei mudar. Quer dizer, é algo que a pessoa não sabe a razão. Não sabe a razão. Então, ela tem ela pode ser demais para mais, bom demais, ou ruim demais, para ela mesma. O resultado e o reflexo é na vida dela mesma. No sentimento do amor, como são essas pessoas que já passou por abuso emocional seríssimo, que gerou dentro do odre dela. O odre que a Bíblia fala somos nós, a razão das nossas emoções. Então, como é no amor? É uma pessoa que ela é carente, é uma pessoa que necessita de estar com alguém, mas ela só se sente que tem alguém se ela se permanecer sendo servida, porque conseguiu prosperar. Então ela tem a necessidade que o outro que mora com ela bajule, faça tudo por ela. Ou ela não vai conseguir permanecer naquele relacionamento, ela não vê razão. Para ela, a razão do sentimento dela, ela é movida pelo que está vendo. Então ela exige ser bajulada. Essa pessoa. Ela tem um problema seríssimo na área sentimental. Então ela só fica bem com alguém se for pedindo tudo, exigindo tudo ou mandando em tudo. Quem dá a ordem são eles. É assim que eles se sentem bem na relação. Não foi tratado o emocional, é assim que eles se sentem. Eles têm que estar pedindo tudo, é tudo na mão. Fulano me dê a toalha, fulano me dê um suco, fulano... Ele quer se sentir o rei. Ele quer ser a última bolacha do pacote. Ele quer ser o mais importante. E por isso ele não está nem aí para o outro. É a forma que ele sente da razão do sentimento dele. Ele pede tudo na mão. Então, na cabeça dessa pessoa, eu mereço. Eu me dou, eu estudei, eu trabalhei. A minha obrigação é botar, a sua é fazer. Eu faço por merecer. Então, quem mora com essas pessoas se sente sugado. É como se estivesse sendo empregada. A gente que passa por isso, a gente se sente um Zé Ninguém, uma empregada. Porque, por mais que você faça para agradar, a pessoa está como se vivesse lhe testando. Quer dizer, eu passei por situações que o meu esposo chegava com a galinha velha e um feijão verde 9 horas da noite e dizia, eu quero comer isso aqui, mas tem uma sopa. Mas eu não quero a sopa. Você tem que fazer o que eu quero. A minha obrigação é botar, é lhe sustentar, mas a sua é fazer o que eu quero. Para que eu tenha mulher? Então é como se subisse aquilo e ele necessita ter essa autoimagem dele de perfeição, de ser servido. Ele precisa ser servido. E quem convive com a pessoa vai se exaustando, vai cansando. E a gente, não sabendo a razão, não tem a solução dos problemas. Onde o problema foi gerado no passado. O problema foi gerado de frustrações, percas e abusos emocionais. Então a pessoa não é curada, ela cria a emoção pela visão. E por isso ela tanto pode perder, como pode ter problemas emocionais no relacionamento, para se permanecer no relacionamento,
porque só vai permanecer muito tempo no relacionamento se for uma pessoa que ela não tem para onde correr. Se correr, perde tudo. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Então, ela vai ficar ali arrasada naquele relacionamento, porque a pessoa tá que não aguenta de tanto tentar ser boa, mas cada hora é uma situação diferente, porque o problema tá na emoção, é nas emoções que impacta o problema espiritual. Quer dizer, eu tenho que gerar coisas boas pela visão. E por isso, quem convive vai sofrendo. Então, essa pessoa que ela carrega um problema assim, ela tem uma barreira quando as coisas mudam. Por isso, ela fica 10, 20 anos ali naquele nível daquela vida dela, sem movimento. Porque se movimentar, retrocede. Porque é uma pessoa desequilibrada. Ela é movida pela visão, mas ela não tem equilíbrio nenhum emocional. Saiu do eixo, as emoções dela ou baixa, é uma pessoa que não tem controle, ela quer estar agradando, então ela não vai conseguir ter certos empregos, ela não vai conseguir. Então a vida dela automaticamente vai ser travada. E por isso, quando ela pensa por si só, ela não vê razão em nada disso, e a maioria entra nos vícios, né? Que era a minha solução. Meu escape foi sempre vícios, amizades, e não tava nem aí pra vida. Sim, aí no amor tem esse reflexo, né? Com os amigos, como é o comportamento dessas pessoas que já sofreram algum tipo de abuso? Com os amigos, ele deprecia e fala tudo que vem na cara. É uma pessoa que ela não tem equilíbrio emocional pelo que tá vendo. Então, tudo que estavam... É aquele povo que chama as pessoas de gordo na cara. Ele quer dizer o que vem na mente. É uma pessoa que não tem equilíbrio. Ela não equilibra o pensamento com o que está vendo. Então, ela é tomada pela emoção dela. Então, ela afasta as pessoas. Ela parece ser aquela pessoa ruim, onde às vezes ela não é ruim. Ela é uma pessoa maltratada. Ela é uma pessoa ferida e ela não sabe lidar com essas emoções bagunçadas. E por isso o reflexo é esse. Então ela vai dizendo tudo que vem na cara, tudo que dá vontade, agradando ou não, se não gostar de mim, não gostou. É aquele povo que dá palpite na vida dos outros, sem disfarçar, porque ele não acredita que gera emoção pelo que fala nas pessoas. Então vem na boca, ele diz que a pessoa tá mais velho, que a pessoa tá gordo, que a pessoa é mal educado. Na cara, é uma pessoa totalmente desequilibrada e por isso só lidar com essas pessoas, ou você lidar pisando em ovos, ou geralmente as pessoas também que não sabe lidar com a situação, prefere se afastar. Então, para essa pessoa que é doente emocional, o ruim e o errado é sempre as pessoas, nunca eles. Porque ele não vê esse comportamento como ruim. Ele não se vê como causador, ele não consegue se ver como errado. Então, por isso eu li isso aqui, que a maldição que a Bíblia fala é um ato de Deus. Então, a pessoa perdeu a percepção das suas emoções, ela não sabe a razão do que vive e ela não consegue nem aceitar, mesmo ela vendo o reflexo e o impacto do que ela está vendo, ela não consegue associar, não consegue crer. Então, mesmo que alguém venha dizer, ela não aceita, porque ela não sabe ser de outra forma. Então, ela não consegue acreditar. E eu era exatamente dessa forma e não tinha visão. E convivi com todas as pessoas que passaram na minha vida, tinha esse comportamento. Mesmo quando você vai mostrar um erro a essa pessoa que é doente emocional, ela joga para você na hora. Mesmo se você for tentar mostrar um defeito dela, ela joga para você na hora. Ela criou uma defesa, um baluarte dentro dela, porque ela já sofreu e ela não quer estar sofrendo. Ela não consegue se ver e nem quer se ver.
E por isso ela só vai conseguir ver o reflexo da vida dela. A desunião, as percas financeiras, a contenda, os desgastes que vai acontecendo. Porque quando a gente não se conhece, Deus diz que olhe pelo menos os teus frutos, já que você não se conhece. Então, pelos seus frutos, você vai perceber que espírito você carrega. Qual é o nível de espírito que você carrega dentro do seu corpo. Quer dizer, se é uma pessoa inflamada, magoada, medrosa, geralmente ela se transforma numa pessoa orgulhosa. E ela acredita que está certa, porque na visão dela, ela está certa. Uma época eu passei por um constrangimento que mesmo eu vendo que eu estava errada, você acredita que eu preferi pagar do que me humilhar? Eu paguei, na época, um salário de uma multa eu não tinha habilitação. Eu trabalhava no comércio e eu tinha uma moto, eu vendia acarajé. E esse guarda que me parou, ele já sabia que eu não tinha habilitação. E ele me via ali trabalhando. E quando foi um dia, eu resolvi entrar na contramão, coisa rápida, pequenininha, à noite, no término do meu trabalho, só para comprar pão. Só para comprar pão. Eu não quis dar o balão no quarteirão. Então eu entrei na contramão achando que ninguém estava vendo. Quando ele me viu, ele começou a correr atrás de mim para me alcançar. E quando eu vi que ele estava correndo, eu corri mais. Corri mais, para a polícia não me alcançar. E quando ele me alcançou, eu vi que não dava mais para correr, eu parei. E aí quando eu parei, ele disse: habilitação, por favor, muito sério. Ele já sabia que eu não tinha habilitação, porque ele já tinha me revistado uma vez, já tinha me parado uma vez. Aí eu disse: você sabe que eu não tenho habilitação. Aí ele pegou a caderneta para me multar. Aí eu disse: você vai me multar? Eu querendo fazer um ajeitado ali, mas eu não sabia me humilhar. Eu não aceitava me humilhar para ninguém. Então eu queria que ele relevasse por me conhecer, por apenas me conhecer. E aí eu disse: você vai me multar? Ele disse: já está multada. Que eu estava toda errada, inabilitada, na contramão. Mas eu não consegui me humilhar. E aí me deu tanta raiva, tanta revolta, que eu comecei a xingar esse guarda, esse policial. Comecei a rebaixar ele de urubu, carniceiro, sanguessuga, que ele vivia do mal dos outros e eu vivia do meu trabalho, e que ele podia botar a multa do mundo todo. Foi o que eu disse para ele. Você pode botar a multa do mundo todo, mas você vê eu me humilhando para você, você não vai ver, porque é isso que você quer ver. Quer dizer, a gente não consegue se ver como errado, mesmo estando errado. A gente cria uma autodefesa. A gente entra na ignomania que a Bíblia fala. A nossa autodefesa é tão grande, quem já sofreu abusos, quem já sofreu agressões, xingamento, espancamento, humilhação na escola, bullying, abuso sexual, esses tipos de abuso. A pessoa fica tão agressivo para não se sentir errado, para não se ver errado, que mesmo ela estando errado, ela prefere perder do que se rebaixar. A pessoa não consegue sem a ajuda do Espírito Santo. Por isso ela vive ganhando e perdendo. Porque Deus quer dizer assim: eu quero ver até quando ela vai aguentar esse nível que ela vive. Porque daí ela não passa. Desse nível ela não consegue passar. Porque tá ganhando, mas vai acontecer alguma coisa. Eu levei na época uma multa de um salário. Mas eu despejei os cachorros nesse homem. Eu chamava ele de urubu sanguessuga, que ele vivia de fazer o mal aos outros e eu vivia do meu trabalho. Multe a multa do mundo todo. E o povo começou a parar e perguntar o que era que estava acontecendo. Eu comecei a chorar, eu mesmo me emocionei, E o povo: ele bateu em você? Não, ele não bateu.
Aí o outro que estava com ele disse, senhora, se acalme comigo. Se ele quiser chamar o camburão para prender a sua moto, você vai presa com a moto. Eu digo, eu não tô nem aí. Rebelde. Por mim eu vou presa. Vai eu e a moto, eu não tô nem aí para nada. Não é que a pessoa não queira, é que a pessoa não consegue. A pessoa, ela prefere perder do que se ver como errado. Porque ela gerou dentro dela uma defesa, o baluarte que a Bíblia fala, ela tem pro bem e pro mal. Então, se foi gerado no meu odre emoções ruins no passado e eu superei por mim mesmo, eu vou ter esse comportamento, mesmo eu vendo que eu tô errado. Eu vou criar uma autodefesa. Eu não consigo regredir, eu não consigo. Abalou nas emoções, eu não consigo. Eu vou ter uma vida travada por falta de cura interior. É isso que o Espírito ensina. Então, quem vive por conta própria não sabe a razão do que vive. Ela vê o reflexo do que vive. Isso ela vê. Mas a razão, se o abuso, se tudo que eu vivi, se tudo que eu passei, eu fui a vítima. E Deus ainda quer dizer que eu vivo perdendo e ganhando por conta de meu pecado. Que pecado? Não entra nem na cachola da pessoa. Para falar a verdade. Quem já viveu essas coisas, a pessoa diz não. Aí, por isso que a Bíblia diz que as pessoas têm ódio de Deus, têm raiva de Deus. Ela não consegue encontrar a razão. Então, quanto mais ela vai sendo repreendida, mais ressentimento ela vai carregando dentro dela. Porque tudo que foi gerado dentro dela está lá. Se foi abuso verbal, xingamento, rebaixamento, humilhação, está tudo lá. Está tudo lá. Então, como é que ela vai conseguir ser uma excelente pessoa? Um amor de pessoa? Nunca na galáxia essa pessoa vai conseguir. Ela prefere viver ganhando e perdendo. Porque ela nem aceita a religião, porque ela acredita que ser crente, crer em Deus, é apenas uma religião. Ela não sabe o que significa a respeito do espírito, que ele trata a alma de uma pessoa, ele cura as feridas, mas para isso ele impõe regras, ou ela vai viver sendo repreendida, vendo obstáculos na vida dela, tanto no amor como na prosperidade. Essa é a razão de quem tem as emoções como se fosse o espírito. Por isso a ciência fala de inteligência emocional, que não tem nada a ver com a outra. Quem busca estudar com pessoas que falam sobre a inteligência emocional, junto com Bíblia e com Espírito, aprende a respeito disso. Quem não acredita que existe autossuperação emocional, inteligência emocional. Então quer dizer, é tudo mentira, não existe espiritualidade nenhuma. É isso que o ser humano está querendo dizer com Deus. Essas repreensões é mentira porque não sabe a respeito. Uma coisa é não saber, outra coisa é não querer saber e viver aceitando. Então, se eu busco análise, se eu busco terapia, se eu busco ajuda, eu posso conseguir uma ajuda, uma superação até um certo nível. Até um certo nível. Mas vai chegar a um nível que só Deus cura. E aí a pessoa vai ver esse travado aí. Quer dizer, a pessoa tem tudo para conseguir se estabilizar num padrão melhor. Mas quando ela chegar lá, ela vai ter desequilíbrios emocionais. Ela não sendo tratada, a razão das emoções, qualquer fala é um espírito sem muro, vai me abalar. Tudo que as pessoas fizerem, eu vou achar que diz respeito a mim, porque sou eu que sinto. Eu sou facilmente, emocionalmente desequilibrado. O que o outro fala, eu acredito, eu não sei lidar com a situação, eu me desequilibro, eu fico agressivo, eu não me vejo como errado, eu não tenho empatia, quer dizer, eu quebro todas as leis de Deus. E por isso a Bíblia explica as razões das maldições, que maldição também é um ato de Deus. Só que as pessoas que não buscam esse conhecimento sobre Deus, né, elas se tornam só um religioso.
e termina não crendo em nada e não aceitando a razão daquilo que está vendo. Porque ela busca pelo entendimento dela, pelo intelecto dela, e ela não acredita. Que Deus é esse? Quer dizer, se eu tive um pai, uma mãe ruim, ou se eu fui estrupado, ou se eu fui... qualquer coisa de ruim, a culpa ainda é minha. É isso que as pessoas podem pensar por si só. Que Deus é esse que não me ajuda? Quer dizer, elas querem Deus como se fosse automático. Elas não querem Deus indo para a cruz. Elas não conseguem ter nem a visão sobre o pecado. Por isso ela vai julgando pela visão, errando pela visão. A interpretação dela tá toda errada. Porque a emoção dela, ela criou. São emoções criadas pela visão. Por isso o medo, a Bíblia ensina que é como se fosse um controlador de filhos rebeldes, orgulhosos. Quer dizer, se não quer ver pelo amor, que vai ver pela dor. Vai viver sendo repreendida, mas por si só ela não quer acreditar, não quer retroceder, não quer voltar atrás, também não quer crer, nem vendo. Ela está vendo, mas ela não está entendendo. Aí você entende realmente sobre uma base do que é uma emoção desregada. Que é visível quando você busca esse conhecimento. Que ou você aceita a vida travada, se rende nos vícios, nas coisas que não vale a pena, amizades falsas, ou você busca o conhecimento para entender a razão do que está vendo. É onde as pessoas são controladas pelas emoções. Então ela se sente bem naquilo que não era para ela se sentir bem. E aí ela não vê razão nem de estar estudando, porque a vida já é travada mesmo estudando. Então ela se permanece naquele padrão e para ela tá tudo bem, porque ela diz que tem que ser feliz. Não era assim que eu dizia, eu preciso ser feliz. E isso é uma teologia do maligno, porque Deus já explica que o homem tem que amadurecer, crescer espiritualmente para ter direito a uma vida eterna. Mas se ele quer viver como criança, como um menino mimado, vive como se está se alimentando de leite, que é sempre o leitinho que ele quer, ele está vendo, mas ele não está entendendo a razão do que está vendo. E aí é natural, né, esse comportamento, quando muda a aparência da vida. Quer dizer, enquanto eu estou num certo nível de emprego, eu consigo me permanecer. Mas mudou a situação, ou é para mais, ou é para menos. Ou a pessoa vai arrumar inimizades no emprego, pela empáfia que a pessoa vai ter, né? Sobe para a cabeça e aquela pessoa fica arrogante, prepotente, mas ela não vê. Mas as pessoas de fora veem. Ou ela vai ter esse outro tipo, né? Que é aquela pessoa que quer ser agradável para todo mundo, não sabe dar um não sabe ter filtro com nada. Então ela tem uma vida realmente travada. E não é que ela não veja que está perdendo, é que ela não sabe a razão. A razão. Então sozinho nós não conseguimos nada, exatamente como Deus explica. Sozinho a gente não consegue nada, mesmo estando vendo que está errado. Por isso eu lhe contei o meu caso. Eu estava vendo que eu estava errada. Mas era necessário eu me humilhar. Se o homem estava vendo quem eu era, me conhecia e me via, quer dizer, eu estava me dando o direito. Eu queria que ele entendesse as minhas razões. E eu não quis nem me humilhar. Quer dizer, se o prazer dele é multar, ele quer que eu me humilhe, ele multou, mas ele não viu tanto desaforo no mundo, que eu não sei como eu não fui presa de verdade. Até hoje eu não entendo. Porque ele não chamou, nem prendeu a moto, só multou. Graças a Deus, né? E hoje é que eu entendo a razão do meu desequilíbrio emocional. E na maioria das vezes que eu me desequilibrava, era porque eu não podia agredir. Que a minha vontade é agredir, era agredir. Quando eu não conseguia o que eu queria,
A minha vontade era pegar na goela de um. De tão desequilibrada que eu fui criada. Aprendendo essa defesa, né? Se apanhar na rua, apanha em casa. Então eu aprendi, superei, fui vendo pela visão, e aí para você voltar atrás, só também você vendo o reflexo do seu comportamento. Mas quem é muito cego e não quer Deus de forma nenhuma, quer Deus do jeito que ela quer, nem ela venda. Nem venda. Porque ela quer Deus, para Deus fazer aquilo que ela quer. Ela não acredita nessa mudança, porque ela não sabe a respeito do tratamento do Espírito. Que o Espírito, o Santo, que a Bíblia fala, ele exigiu regras para tratar. Porque ele sabe também que se tratar sem a pessoa ser aquebrantada, ela vai achar que ela é que é a boa. Não é Deus que é o... Ela não está buscando conhecer Deus, separar entre o joio e o trigo. Então o bom é ela. Ela não é ruim em nada, ela não tem visão que é ruim em nada. Elas são boas em tudo. Ela perde totalmente o desequilíbrio da verdade e da mentira. É a equidade que a Bíblia fala. Equidade é a verdade de Deus. Ausência de equidade, ausências de verdades. Então, se eu quero me permanecer nesse padrão, quer dizer, vou sofrer as consequências. Mas eu sou rebelde já. Quando eu morrer, não levo nada. Tô nem aí se eu vivo perdendo. Eu trabalho e ganho de novo. Era assim que eu pensava. Quando eu ouvia dizer, né, tá ganhando e perdendo porque não busca Deus. O Deus da mentira, né? Então eu dizia, quando eu morrer, não levo nada não, deixe. Deixa eu ganhando e perdendo. Mas aí quando Deus vem e Ele trata, aí Ele ensina. Ele é quem ensina o que Ele explica. Mas se eu quero Ele para fazer o que eu quero, geralmente as pessoas ficam sem entender realmente o que é Deus. Então eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário, tá bom? E até o próximo vídeo.